Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação. Sempre falaremos de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor, amiga corretora. Vocês vão descobrir, sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. Tudo bem claro e bem explicado. Neste espaço, vamos ter aulas, bate-papo e gente que pode nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. Por isso, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje, vamos entrevistar o meu amigo, meu companheiro de mestrado em Direito e Negócios Internacionais, que foi um grande desafio que nós estivemos juntos, e vamos receber aqui o Dr. Wendel Salomão. O Wendel Salomão é tabelião substituto do 4º Cartório de Notas de Ribeirão Preto, mestre, como eu disse, em Direito e Negócios Internacionais, também é pós-graduado em Direito Notarial e Registral Imobiliário e é professor da especialização em Direito Imobiliário e Condominial da ESA Ribeirão. Wendel, um prazer recebê-lo aqui no programa Segurança na Transação, é uma honra para nós. Eu estou muito feliz aqui com a sua presença e vai ser muito legal poder bater um papo com um amigo, com temas aqui que eu separei uma verdadeira sabatina aqui para o amigo, viu? Então eu tenho certeza que você vai passar, mas eu estou muito feliz com a sua presença. Passo aí para as suas considerações iniciais. Sou muito grato pelo convite, eu agradeço, mas mais do que isso, melhor do que tudo isso, é poder falar com um grande amigo a quem eu admiro. A gente tem muitos amigos na vida que são amigos, mas tem poucos que você, além de ser amigo, você admira a pessoa, e você é um deles. Obrigado pelo convite, eu sempre gosto de estar com você nas empreitadas. O mestrado foi um grande aprendizado, a gente se conheceu ainda mais como estudo, como pessoa, como ser humano. E a vida jurídica e o mundo dos corretores, dos negócios imobiliários é isso, né? Não para. O tempo todo Isso aí. estudando, reinventando. A lei mudou agora de novo, né? Nos inventados, separações, divórcios. Então, mais coisa boa que agiliza ainda mais as transações imobiliárias também, porque respinga, não tem como. Então, é um prazer imenso mesmo estar com você, né? E quantos anos a gente se conhece e fazer um programa desse é muito rico. Espero que todos gostem. Sem dúvida, a admiração é recíproca, meu amigo. Eu tenho certeza que os corretores terão muito conhecimento a agregar com esse nosso programa de hoje, viu? Eu fiz alguns apontamentos aqui para que a gente pudesse bater um papo hoje, Wendel, e eu queria começar o seguinte: muitas vezes na matrícula do imóvel, ela possui um bloqueio, uma indisponibilidade de bens, por exemplo, ou qualquer outra notícia que inviabiliza o registro de um novo ato. Mesmo assim, é possível, quando tem um bloqueio, lavrar essa escritura? E o registro posterior, como é que fica? Explica um pouquinho essa situação para nós. Bom, vamos lá. As normas da corregedoria, elas são claras que desde que as partes estejam cientes das indisponibilidades de bens, bloqueios, seja lá uma servidão ou até uma penhora, uma alienação fiduciária, qualquer coisa, se as partes estiverem cientes, isso estar na escritura, a escritura pode ser lavrada. Ou seja, o negócio ele pode ocorrer. Mas o registro de imóveis, aí sim ele existe a perfeição do negócio, que é a análise de qual bloqueio está existente na matrícula. Se for uma disponibilidade de bens, se for uma alienação fiduciária, são bloqueios que eu realmente não posso registrar no título enquanto ele não se cancela. Agora, existem outros bloqueios que, mesmo com a notícia, eu ainda posso registrar. Por exemplo, um ajuizamento de ação, uma hipoteca. A hipoteca, a cláusula resolutiva, são situações em que, mesmo estando na matrícula, o comprador ele reconhece, ele assume a responsabilidade, inclusive dizendo: olha, eu sei que estou registrando o meu título, muito embora eu tenha a ciência da hipoteca ou da alienação ou da cláusula resolutiva, e que ela tem preferência ante a mim.
Então, se der algum problema, primeiro vamos atender essa hipoteca, primeiro vamos atender essa resolutiva, para depois eu, que sou comprador terceiro, de boa fé, sabendo da situação, mas também assumindo o risco. Então, a escritura é possível e o registro, a depender do tipo de bloqueio ou do tipo da natureza dessa matrícula que ela está inviável, eu vou conseguir registrar a escritura pública ou não. Perfeito. Eu lembro, até a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas quando nós fazíamos muito, em razão hoje do tempo, né, que é cada um correndo, mas logicamente faremos outros treinamentos em conjuntos, mas naquela época nós já falamos, né, Wendel, que Sim. a matrícula é o primeiro documento que um corretor de imóveis, logicamente numa transação imobiliária, ele deve primeiramente analisar a matrícula, ou seja, uma leitura bem detalhada, bem minuciosa daquela matrícula, de todos os atos daquela matrícula, todos os registros, todas as averbações, antes de passar para certidões. Logicamente, não há sentido do corretor inicialmente tirar certidões do imóvel, certidões de quem, vamos pensar assim, se passou inicialmente de vendedor, né? Muitas Exato. vezes é uma venda a non domínio por aquela pessoa que não é dona do imóvel, não é autorizada, né? Então, primeiro, a análise detalhada daquela matrícula do imóvel, para depois tirar as certidões. Eu lembro de um caso, eu queria que você comentasse aqui com os corretores que estão nos acompanhando aqui nesse programa. Eu lembro de um caso que o corretor levou até o cartório para você, que bateu no cartório de registro de imóveis e voltou com uma exigência que havia uma cláusula resolutiva naquela matrícula. E as partes fizeram o negócio, passou pela análise do financiamento imobiliário, e daí eu queria que você falasse um pouquinho. Quando viram, tinha uma cláusula resolutiva, né? Exato. Essa questão da leitura da matrícula é um treino que até com a minha equipe aqui no cartório, eu tenho que cobrar deles. Porque é realmente ler a matrícula e entender ato por ato. E eu sempre falo, a matrícula, tudo que acontecer nela tem que haver início, meio e fim. Então, se tem uma hipoteca, ela tem que estar cancelada. Se tem uma resolutiva, ela tem que estar cancelada. Se tem uma alienação, ela tem que estar cancelada. Então tem que sempre ter esse elo de início, meio e fim dos atos, a continuidade. E quando você aprende a fazer essa leitura, facilita a negociação. Né? Sim. Esse caso, por exemplo, eu tenho a exigência guardada até hoje para os meus treinamentos para mostrar para os corretores que acontece. Então, não leram a matrícula de uma forma adequada, ninguém, nem o banco, nem o operador do banco, os corretores, coitadas, as partes também, porque você via que foi um susto para todo mundo. Até para o vendedor não sabia que ele tinha que ter cancelado essa resolutiva, ele achou que ele pagou e resolveu. Então, esse contrato de financiamento, ele foi para o banco, para o registro de imóveis, bateu, voltou, né? O registro de imóveis não passa nada, né? E aí, falou, olha, tem uma cláusula resolutiva em aberto, eu preciso cancelar ela para depois fazer a transmissão. E o que aconteceu? Essa resolutiva era de uma pessoa que ela faleceu e depois veio e fez um inventário. Então todo mundo pegou aquele hábito de você ir e ler apenas o último registro. O final, né? O último registro, Final. exato. Final. E aí, no final, estava um registro de um inventário puro, líquido, resolvido para os herdeiros. Então, a pessoa que leu falou: tá zerado, não tem problema. Só que na aquisição desse falecido, havia uma cláusula objetiva em aberto. Perfeito. Wendel, mas por que registrou o inventário? Né? Por quê? Porque o inventário, assim como algumas outras escrituras, são transmissões que são obrigadas a ocorrer, independente a situação posterior. Então, o inventário é uma transmissão forçada para a lei. Ela tem que acontecer. Não tem o que fazer. Mas a dívida, ela permanece. Sem Então, dúvida. é muito importante essa leitura da matrícula. Eu brinco que toda vez que eu dou a matrícula na mão de alguém, o maior erro é a pessoa pega as folhas, vira e vai na última, né? Então, ela só faz isso. Não, você tem que ler a matrícula como é chato, mas é o nosso Pode trabalho. ter uma penhora no meio da matrícula, né? Uma calção locatícia. Exato. E mais importante do que isso, e você já trouxe esse assunto muito bem em outros programas que eu acompanhei,
é falar das certidões. Outro dia, um corretor me trouxe um contrato de compra e venda e trouxe as certidões, falou, olha, eu já conferi, eu já tirei todas as certidões do vendedor. Pede a matrícula. Eu falei, mas você não olhou a matrícula? Ele falou, não, não deu tempo, eu não pedi. Então tá bom. Quando eu pedi a matrícula, então veja bem, a matrícula estava no nome do Wendel. O Wendel vendeu para o Luiz Felipe por contrato. Então o Luiz Felipe não passou a escritura e o Luiz Felipe está vendendo para um terceiro. Então esse corretor só tirou as certidões do Luiz Felipe, porque ele não viu a matrícula. Ele não sabia que na verdade a matrícula é do Wendel ainda. Então quando chegou, eu falei, ó, meu amigo, a gente tem que tirar as certidões do Wendel também. Independente que ele vendeu há muito tempo, ele não passou a escritura para o Luiz Felipe Arcângelo. Então eu preciso concluir agora olhando a operação como um todo e certidões. Aí na hora, né? Mas e se o nome dele estiver sujo? Vai inviabilizar a venda ou vamos ter que fazer essa análise mais grosseira sobre essa situação, porque ele participa do negócio. Não só isso, ele tem que assinar. Então Sem dúvida. imagina, se o Wendel está vivo, se o Wendel casou, se o Wendel divorciou, se ele morreu. Então existe uma análise muito complexa que ela nasce na matrícula, tanto para o vendedor, tanto para o comprador, tanto para o corretor, para o advogado e para o cartorário. Nasce na matrícula. Tenho muitas Sem dúvida. questões. Wendel, me passa o orçamento de tal coisa, o inventário morreu fulano, morreu ciclano. Tudo bem. Quem era o proprietário na matrícula? Eu preciso dele fazer o ponto de início para a gente estudar o caso do cliente. É sempre a matrícula. Perfeito. Muito bom, Wendel. Agora, nós temos nos deparado cada vez mais com treinamentos para corretores de imóveis, né? Deu um boom nessa questão dos treinamentos aí também, né? E eu vejo esses treinamentos acontecendo, que nós fazíamos lá atrás, mas hoje de Ribeirão Preto a Santos, esses Sim. treinamentos para corretores de imóveis. E muitos corretores hoje, eles são tidos como famosos, né? Cada vez mais nós temos grandes nomes, grandes corretores hoje no mercado imobiliário. Isso eu penso que veio muito a calhar com as franquias hoje que tem no mercado, e vários tipos de franquias, né? Vários tipos de franquias. E tem inclusive séries hoje de altíssima qualidade no Netflix falando sobre corretores de vendas de imóveis de alto padrão, né? Que o pessoal assiste. Então, qual tem sido a sua visão hoje sobre os estudos que capacitam, né? Tanto que hoje nós demos o nome aqui do tema do nosso programa de capacitação para corretores de imóveis, já pensando nisso, né? Mas qual tem sido sua visão sobre isso, né? Esses treinamentos que cada vez mais estão acontecendo para os corretores de imóveis. Bom, vamos lá. Eu sou suspeito em falar, até porque, junto com você, a gente já treinou quantos corretores, a gente já ajudou quantos corretores, inclusive gratuitamente, né? A gente vai nas imobiliárias, ajuda, treina, tira dúvidas. Então, para mim, é imprescindível que um corretor estude. Acho que é a regra número um. Agora, se essa pessoa ela quer galgar mais, ela quer, além do estudo, ela quer uma negociação perfeita, uma análise perfeita da documentação, um sucesso na negociação, aí sim ela precisa se comprometer como um todo, inclusive cursos não só de marketing, que eu vejo muito isso. O corretor tem que postar, o corretor ele tem que todo dia almoçar na casa de uma pessoa bem-sucedida, o corretor precisa postar o café da manhã, almoço, janta na academia. Não, isso tudo é lindo. Fazer vídeos maravilhosos de imóveis, isso tudo é lindo. Aí eu tenho grandes players do mercado que eles me procuram e falam, Wendel, tudo bem, eu estou vendendo bastante, tal, mas eu estou patinando na parte mínima jurídica que eu preciso para sentar numa mesa e negociar. Então, é importante que esses grandes corretores e quem quer chegar nesse nível estude cada vez mais. Assim como é no cartório, assim como é um advogado. Então, um corretor hoje, para sentar numa mesa de negociação de alto valor, ele vai encontrar 4 pessoas que vai dar trabalho para ele, que é o vendedor e comprador, já é garantido, e os advogados. Então ele vai precisar falar a linguagem como um todo. E a minha admiração pelo corretor, ela só cresce porque eu falo, ele vai ser o elo dessas pessoas todas, imagina. Está nas costas do corretor cuidar dos dois advogados, vendedor e comprador, cuidar do cartorário, cuidar do comprador, do vendedor, dessas famílias que estão ansiosas,
dessas famílias que muitas vezes as negociações são regidas pelo ego, né? De quem pode mais, quem pode menos, e o corretor está ali, está atravessando aquele turbilhão de emoções, né? Então, se o corretor estiver bem preparado no jurídico, se o corretor estiver com o jurídico nas costas, firme, se ele souber essas informações, ele souber ler as certidões, ler uma matrícula, ele vai chegar para a negociação muito mais preparado que qualquer outro. Então, esses Sem dúvida. cursos que só aumentam, esses cursos que cada vez tem mais, ele colabora demais, mas eu ainda fico atento porque eu vejo muito curso voltado ao marketing e a vendas e esquecendo um pouco do jurídico. E aí, eu já tive aqui em Ribeirão umas 4, 5 vezes vendas milionárias que aconteceram na rua. Quando chegou no cartório, não havia como instrumentalizar essa venda. Nome sujo, matrícula com indisponibilidade, e a parte mais difícil o corretor tinha feito, que era captar vendedor, captar comprador, negociar valor, forma de pagamento, visita no imóvel, gastou dinheiro com publicidade, chegou tudo para mim, falou, nós vendemos, tá aqui, A, B, valor, chegou tudo tal. Aí eu preciso tirar as certidões e analisar tudo. Quando eu fui fazer essa análise, eu falei, olha, meu amigo, tudo bem, o comprador está ciente que ele está pagando 20 milhões, mas tem 6 ações trabalhistas de 5 milhões cada uma? Ai, meu Deus do céu, não sabia, não olhei, não vi a certidão. Então, ou aquela negociação está perdida de pleno, ou ela vai iniciar uma nova tratativa de estudo jurídico sobre viabilidade dela. Daí você trouxe um ponto importante aqui, Wendel, e logicamente você falou em investimento, em marketing jurídico dos corretores, né? Marketing jurídico hoje é logicamente os advogados, mas no marketing digital por parte dos corretores, né? Que isso, logicamente, os corretores estão investindo muito, e o Sim. corretor, como você mesmo disse, ele tem aquela obrigação, é uma responsabilidade dele entregar certidões negativas, né? Faz parte do trabalho dele, de acordo com o Código Civil, prestar todas as informações relevantes ao negócio, agir com cautela e tudo mais. Então, veja que interessante, se o corretor até, antes de todos esses investimentos, que hoje são altos, em rede social, todos esses investimentos que você pontuou muito bem aqui, ele, na hora que ele faz a captação daquele imóvel, que o Cresce, inclusive, exige que haja uma autorização de venda. Se ele já tirar certidões, tirar a matrícula, já fazer ali uma pré-análise, né? Até eventualmente demandar o seu jurídico, né? O seu parceiro advogado, que verifique ali eventuais apontamentos. Logicamente, na hora que cair um candidato, vai ser muito mais tranquilo. Basta ele redigir o contrato, atualizar as certidões e fechar aquele negócio. E Não, depois pior. lavar a escritura, não é verdade? Não, eu concordo com tudo, e não só isso. Se a gente pega uma situação hoje que para ele fazer esse mínimo, que seria pegar não digo nem matrícula, a visualização da matrícula e tirar a certidão, a gente está falando em R$ 30. A gente está falando de um prato pronto, de um PF, E a R$ 30. gente está falando em R$ 30, que é a matrícula, né? Porque as certidões mesmo, São já que você gratuitos. entrou nesse tema, Wendel, eu quero que você aproveite. No último programa que nós tivemos aqui com o doutor Carlos Montes, que é um juiz de direito, professor, inclusive, da nossa especialização, junto a você aqui em Ribeirão Preto, e teve uma demanda, quando eu falei no programa do Carlos Montes que as certidões e os links são todos gratuitos, que o corretor pode... A demanda que eu tive no short que foi feito do Instagram, falando sobre esse tema aqui do Cresce, foi enorme, foi mais de 5 mil visualizações, corretores pedindo orientações sobre tirar as certidões. Então eu queria que você explicasse hoje sobre as certidões, como funciona aqui no estado de São Paulo. Bom, Luiz Felipe, a gente é das antigas, né? Quando eu comecei, eu era office boy. Aí eu levava no fórum a cópia do RG e do CPF da pessoa, do SIC, né? Cópia do SIC, né? E do RG da pessoa, protocolava, pagava e esperava 5, 7, 10 dias para as certidões ficarem prontas. Então era demorado e caro.
Eu lembro que se a gente fala 15 anos atrás, R$ 70 por CPF, com a inflação, é como se fosse R$ 400 hoje por CPF tirar todas as certidões. E hoje no Perfeito. estado de São Paulo, a gente tem esse acesso rápido, quase que na hora e gratuito. Então, não tem como uma pessoa falar em desconhecimento da operação que ela está fazendo. É muito saudável tirar todas as certidões, essa rapidez, essa agilidade, negociar com tranquilidade, com segurança jurídica e ainda assim, como eu disse, gratuito. Wendy, você falou em R$ 30, tudo, exatamente, R$ 30. O que seria R$ 30? É uma visualização da matrícula rápida ali, que vai dar 20 e poucos reais, o resto estou falando que é o custo operacional de tinta da sua impressora, É para isso você mesmo. imprimir as certidões, só. Quando que antigamente, R$ 70 que eu falo, era por CPF. Eu Então, você lembro que tinha... o casal era 140, 150, eu lembro Isso, como se isso, fosse hoje disso, né? isso. Então, É, imagina, se uma venda tinha 10 pessoas, eu estou falando em R$ 1.400, em R$ 700. Então, é caríssimo. Hoje não, se tiver 20 vendedor, 30 vendedor, vai dar trabalho para nós, tirar certidões, mas é o nosso trabalho. Mas ele ainda continua gratuito e continua sendo uma matrícula. Então, o governo está aí para isso, ele ajuda a gente, ele dá os acessos, basta a gente querer saber usar. Eu gosto de falar desse assunto porque o brasileiro ele está na raiz dele reclamar, né? A gente é reclamão, eu me incluo. A gente reclama, mas olha que operação maravilhosa que a gente tem hoje no Brasil, que você tem acessos pelo celular, pelo computador, a quase que tudo gratuito no nosso ramo jurídico, em sim. que você consegue minimamente trazer uma segurança jurídica para o cliente, para o corretor, para o vendedor, para o comprador, para a negociação e uma venda saudável. Basta querer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ótima orientação, Wendel. E é bem isso também. Esse programa é sobre segurança na transação, né? Exato. Então, assim, em tempos, é até importante que a gente deixe claro, nós tivemos aqui um tabelião em nosso programa também, o Daniel, né? Sim, Participou conosco aqui, e tem hoje aquela questão da concentração dos atos da matrícula. Mas em exato. razão do que a gente vive no nosso país hoje, né? E em razão também, como foi dito aqui, que muitas vezes, mesmo a lei sendo clara sobre a não exigência da obtenção das certidões, em razão dessas últimas alterações aí que nós tivemos, até a 14.828/2024, mas para os corretores, nós não temos que questionar, né, Wendel? É obrigatório para o corretor. O comprador, eventualmente, se ele quiser abrir mão de uma certidão, mas o corretor não. Vai que daqui Exato. 5, 6, 7 anos, o judiciário entenda que as certidões são indispensáveis para a boa-fé por parte daquele adquirente do imóvel e o corretor não tirou as certidões. Contra quem eventualmente que vai vir o processo, né, Wender? Não tem como. Sobre esse assunto, se você entrar na minha rede social, tem um post meu que o post ele é a numeração da lei, 4.820, 14.828. Nesse post eu mostro então um pouco de indignação, porque eu estou afirmando que a gente não deve deixar de tirar certidões. Não tem como. Hoje, dada a tamanha proporção do Brasil, dada tamanha legislação recente, que ela ainda tem que passar por um processo de maturidade, de conhecimento legislativo, judiciário, ações que vão vir por aí, eu não tenho outra alternativa a não ser não parem de tirar as certidões ou assumam o risco, né? Que assumir você também pode. Então, esse assunto ele é muito delicado sobre essa legislação, porque lançou, foi aquele boom, aí ninguém queria mais tirar, né? Ah, agora, É, agora eu não tiro mais, agora tá fácil, só com a matrícula, né? E é, aí a gente vai ter que lutar contra ainda essa turma. Olha, meu amigo, eu entendo que exista a lei, mas existe a operação da lei, que são coisas totalmente distintas, né? Então, o Brasil está muito bem posicionado nessa questão dos serviços digitais? Sim. O Brasil tem o e-notariado, que é uma visibilidade mundial,
Os cartórios são tidos como os melhores cartórios do mundo pelo e-notariado, sim, mas isso não deixa da obrigatoriedade da obtenção das Perfeito. certidões pelos órgãos ainda não estar totalmente alinhados, o registro de imóveis com o judiciário. Então, é importantíssimo que as certidões sejam emitidas. Eu ainda entendo como um ato obrigatório, tá? Sem Muito dúvida. embora essa lei ela traz essa questão da hipótese de você escolher como tirar ou não, mas eu ainda vejo como ato indispensável, obrigatório. A gente sabe dos riscos, a gente tirando tudo, eu ainda mando uma escritura vem disponibilidade de bens surpresa no registro de imóveis, Como aconteceu já em como um caso, aconteceu. porque tinha um ofício, né? Tinha uma Exato. determinação judicial que estava dentro do cartório e não estava devidamente ali pré-notada, né? Registrada naquela matrícula. Nós tivemos um caso, então Isso, imagina não imagina tirando as não certidões, né? tirando as certidões, né? Então, Wendel, nós estamos caminhando com um controle muito positivo do Brasil, isso respinga nas negociações, isso respinga no mundo como um todo externo, uma visibilidade positiva do Brasil nesse sentido, mas só para concluir, não deixe de tirar as certidões, pelo amor é de isso Deus, mesmo. não deixe de É tirar. justamente isso. Isso é segurança Segurança. na transação para o corretor. Wendel, vamos trazer um pouquinho de inovação aqui. Sim. Logicamente, aproveitando aqui que o amigo está em nosso programa, tabelião substituto do quarto cartório de notas de Ribeirão Preto, qual o procedimento adotado diante dessa nova alteração do Conselho Nacional de Justiça com os inventários de divórcios extrajudiciais envolvendo incapazes e menores? Parece que esse tema não é relativo aos corretores, mas é sim, porque muitas Sim, vezes o corretor na rua ele pode se deparar ali de uma matrícula em que consta um menor ou um incapaz. E quando isso exato. acontecia, logicamente, qual era a orientação do jurídico ao corretor, do advogado ao corretor? Olha, tem que distribuir judicialmente para pedir o alvará de venda. E aí, como fica diante dessa nova alteração agora em se tratando de menor e de incapaz? Bom, se vocês olharem minha rede social, no dia da publicação do CNJ, eu fui uma das pessoas que trouxe uma comemoração muito grande a esse avanço. Por quê? Há exatamente 10 anos atrás, eu publiquei um artigo com outro colega, amigo também do mundo jurídico, outro advogado, o Caian, doutor Caian. Nós publicamos um artigo há 10 anos atrás dizendo que os cartórios precisavam avançar nessa liberalidade de lavrar uma escritura ou inventários, separações, divórcios com menores incapazes. E, passados 10 anos, veio essa autorização. E trazendo essa questão para os corretores, é isso que você acabou de dizer. Então, antigamente, se eu tinha uma escritura ou uma matrícula em que havia um menor ou incapaz, eu praticamente declinava a venda, dizendo: Sim. olha, até ir para o judiciário, fazer o inventário, alvará, liberação para venda, meu amigo, esquece. Vai fazer isso primeiro, depois a gente reposiciona esse imóvel no mercado e tenta vender ele ou revender ele. Hoje, a gente já tem um cenário que eu brinco, que para perder venda é só se o corretor não vender. Por quê? Nós temos tantas ferramentas, né, desde notariado, venda à distância, poder vender qualquer imóvel do Brasil estando na sua casa. Eu posso vender um imóvel de Goiás, de Goiânia, né, seja lá onde for. Eu posso tirar certidões, como a gente disse, de todos os estados, da cadeira da minha casa. E agora, além disso, algumas implicações antigas eu já não tenho mais. Então, Wendel, tudo bem. O que você está querendo dizer com isso, resumidamente? Hoje eu posso pegar um imóvel que o herdeiro faleceu, ou o viúvo, seja lá quem foi, faleceu, ele deixou pessoas que estão ali menores ou incapazes, em que eu posso lavrar um inventário, eu posso pedir um alvará diretamente o cartório com o Ministério Público envolvido, para que resolva essa situação muito mais célere, muito mais rápida, sem que eu perca. O advogado não perde trabalho, porque ele tem que assinar, ele tem que cobrar, ele tem que receber por isso, igual ele fazia no fórum, então ele não perdeu trabalho. O corretor deixou de perder venda,
O cartorário acabou ganhando 2 trabalhos, que seria o divórcio, a separação ou o inventário, seja lá o que for, mais a venda e compra. Então, o Estado ele olhou para uma forma muito positiva, em que todos ganham, uma cadeia ganhando, Sim. trabalhando, operando, fazendo as coisas acontecerem com com esse novo viés, com essa nova legislação que liberou o CNJ, a atuação dos cartórios. Perfeito, muito bom, ainda muito bom. Eu também acho que, sem dúvida, logicamente, isso irá, de fato, iniciando, já está valendo, ainda, já está, já Já está valendo, desculpa te cortar, já está valendo, muito embora tudo que é novo, né, existem as é o que eu dificuldades. queria falar. Vai ter uma Então, adaptação, né? Uma adaptação a esse novo procedimento, como de costume, né? exato. Eu sempre gosto de estar envolvido nessas coisas pioneiras. Eu marquei uma reunião, eu consegui marcar para quinta-feira próxima com o Ministério Público. Eu quero já me posicionar com eles, já ter esse laço mais perto, essas portas abertas, eles saberem quem sou eu, o que eu faço, o que eu trabalho. Por quê? Isso tudo vai ser importante para eu passar a instrução para os advogados, porque nem eles sabem, nem eu, né? Nem eu sei, nem eles sabem, Do né? procedimento em Do si. procedimento. Basicamente, inicialmente o advogado vai fazer o pedido para o tabelião de notas, com a documentação, fazer a minuta de uma escritura pública de divórcio, separação, seja lá o que for, ou de inventário, com esse menor ou incapaz envolvido. E nessa minuta, a partilha, um plano de partilha que, naturalmente, esse menor ele não pode receber menos do que ele tem por direito, então, garantir essa situação. Aí, feita essa minuta, o tabelião, o escrevente, ele vai devolver ao advogado e o advogado peticiona para o Ministério Público dizendo, olha, já peticionei para o tabelião, está aqui a minuta com o ofício do tabelião, está aqui a documentação, não estamos dilapidando patrimônio, não estamos prejudicando o menor ou incapaz, conforme se verifica, e o Ministério Público vai dar a autorização para esse tabelião lavrar a sua escritura pública. Então, resumidamente, é Perfeito. esse o procedimento. O que eu estou fazendo é me apresentando ao Ministério Público, criando laços, criando amizade, embora eu já tenha aqui em Ribeirão, com o Sebastião, com os demais, mas agora é um viés que nós vamos ter que trabalhar junto com eles. É E isso aí. muito. É isso Não, aí. e muito, porque a demanda de um tabelião só cresce frente à sociedade, porque nós estamos todos os anos ganhando serviços novos. Adjudicação, uso capião e por aí vai, e agora é essa novidade. Então, essa demanda só cresce do tabelião, assim como nós vamos precisar apresentar tudo isso para o Ministério Público, só que o Ministério Público vai ter que trabalhar na mesma celeridade de um tabelião. É, E é aí que é um ponto, né, que eu entendo que vai ser no início um pouco trabalhoso, né, até ele entrar numa engrenagem, mas é o Ministério Público entender que essa demanda do tabelião ela é muito rápida. Ela chega num vai dia, ter que se adequar, logicamente, a isso, sem dúvida. ela chega num dia e no outro dia tem que estar isso autorizado, ou É isso 2 dias, ou vão pensar em 3 dias, né? Mas assim, Olha, não dá para falar em maior prazo. Imagina para um tabelião, sim, um escrevente, porque a demanda dele, a assinatura dele frente à sociedade é celeridade com segurança jurídica. perfeito. Wendel, infelizmente, nós já estamos partindo aqui, já dando um encaminhamento para o término no nosso programa, que eu estou Meu adorando esse Deus, bate-papo aqui. eu queria ficar até amanhã conversando. É muito bom, de fato. Aqui no nosso programa, Wendel, nós sempre pedimos a participação daqueles corretores que estão nos acompanhando em casa. Então, por favor, mande a sua pergunta pelas redes sociais na qual você está conectado aqui na TV Cresce, tá? E sim, a gente vai responder em nossos programas com todo o prazer, como nós, hoje, através do nosso convidado, falamos aí da importância das certidões e da facilidade dos links hoje que são gratuitos para tirar essas certidões. Wendel, uma outra questão que nós temos aqui, e eu quero não deixar de passar, muitas vezes numa demanda, muitas vezes o corretor tem aquele entendimento da necessidade de fazer um compromisso de compra e venda, por exemplo, para falar sobre a questão das benfeitorias,
que irão ficar no imóvel, dos móveis que irão ficar no imóvel, da questão da posse no imóvel. Então, assim, qual que é a sua visão, por exemplo, de mencionar a comissão de corretagem na escritura pública, ou até mesmo, é possível, numa escritura de compra e venda, nós mencionarmos, nós compormos essa escritura de venda de imóvel com fotos, com vídeo do imóvel, através, por exemplo, de uma ata notarial? O que a gente pode fazer numa escritura pública? Qual a necessidade de um compromisso de compra e venda, sendo que a gente poderia, em tese, incluir isso na escritura, tá? A participação dos cartórios, ela realmente caminha com o anseio da sociedade. O que a sociedade precisa, os cartórios estão sempre se moldando à sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso é que, primeiro, os corretores brigaram por anos para serem reconhecidos. Só que para você ter uma profissão reconhecida, você precisa trabalhar e pagar os seus impostos. Ponto. E o que eu estou querendo trazer? A minha visão é de que toda transação tenha um corretor de imóvel e a participação dele. Primeiro ponto. Defendo isso. Segundo ponto. Eu posso colocar na escritura pública que a forma de pagamento entre vendedor e comprador envolveu uma parte mobília, uma parte o corretor de imóveis e o que sobrou para o vendedor. Eu posso escrever, eu posso trazer tudo isso para a escritura, que isso é uma maravilha. Antigamente era vendedor, comprador, imóvel, valor quitado, acabou. Hoje não. Hoje a lei me autoriza eu descrever todos os pagamentos, inclusive incluindo comissão na escritura pública e tudo mais. As partes cada vez mais vêm querendo trazer essa realidade para a escritura pública, o que é muito bom. Colabora com o governo, com os impostos, imposto de renda e tudo mais. E aí vem uma resistência muito forte dos próprios corretores dizendo, não coloque na escritura pública por conta da responsabilidade, por conta de pagamento de impostos e tudo mais. Então, eu quis trazer até essa questão para a gente debater, porque ela é complicada de trabalhar, mas é a seguinte: hoje na escritura pública eu posso colocar sim as comissões, forma de pagamento, eu posso cuidar desse corretor, eu posso garantir que ele receba, e te digo mais, se colocar na escritura pública e a pessoa não pagar esse corretor, a escritura pública vira um título executivo, em que eu posso protestar, judicializar e cuidar desse corretor para que ele não deixe de receber. Porque antigamente acontecia isso também, os corretores muitas vezes nem recebiam as comissões por malandragem das partes. Então, trazer tudo isso para a escritura, além de ser rico, benéfico para todo mundo, inclusive o governo, por isso que ele autoriza, e por isso que ele quer essa participação desse corretor na escritura pública, ele está visando também o recolhimento de impostos. Né? Esse corretor, ele recolheu a nota dele, ele emitiu, ele fez a devida correção. Se ele fez tudo isso, ele será protegido pelo Estado. Se ele não fez tudo isso, ele não será protegido pelo Estado. Então, esse assunto foi super legal de você trazer. É autorizado colocar na escritura, é importante. E um terceiro ponto, você está ajudando o seu cliente, porque a corretagem ela pode ser descontada do lucro imobiliário e ganho de capital. E se está ali na escritura pública, é mais um ponto positivo que você, corretor, está colaborando com a negociação, está colaborando com o seu cliente, você está ajudando ele a isentar também impostos, a diminuir, né, impostos. Então, é com muito bons olhos que eu trago e que eu olho essa importância de falar da comissão dentro da escritura pública. Tá? Perfeito. E respondendo a segunda questão já junto com tudo isso, é que a escritura pública ela abriu um leque de oportunidades para a gente colocar tudo dentro dela, e eu posso colocar, sim, condições de entrega do imóvel, forma de entrega, se vai ser pintado, se não vai, a data de entrega, multa, juros, ou uma pré-locação, se houver atraso nessa entrega. Eu posso colocar tudo isso, inclusive o serviço que o cartório também presta da ata notarial, que é fotos e vídeos desse imóvel, de como ele está sendo entregue, ou como ele será entregue, ou dos combinados entre as partes. Hoje, atualmente, a escritura pública ela tem uma abertura muito grande para colocar o que quiser dentro dela, desde que seja lícito. Wendel, eu posso colocar um acordo entre as partes que se o imóvel não estiver pintado, a multa será de 50% da escritura pública? Não, porque a multa não é lícita de 50%. Então vamos reduzir ela
os limites operacionais, que aí você pode. Então, eu posso colocar o que eu quiser na escritura pública, desde que haja a licitude. Desculpa. E dependendo do que eu colocar, que eu recolha os devidos impostos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que foi uma ótima explicação, porque muitas vezes o corretor ele até tem receio, né, de falar ao escrevente para incluir determinada cláusula na escritura e fechando aqui esse entendimento, e eu concordo, logicamente nós podemos pactuar tudo isso na escritura e vai ser um documento definitivo, né? Então é importantíssimo para o corretor, inclusive no que toca à comissão. Wendel, passou muito rápido esse nosso bate-papo aqui, já temos aqui, até estouramos aqui o prazo que nós costumamos aqui gravar os nossos programas. Sem dúvida você retornará, porque nós teremos que fazer uma parte 2 aqui dos apontamentos que eu fiz, das perguntas. É só me chamar, eu estou à disposição, eu gosto da sua interação, eu gosto do seu carisma, da sua inteligência e estou à disposição sempre que puder. Muito obrigado, meu amigo. Saiba que é recíproco tudo isso também com você. Temos muitos projetos aí em conjunto e foi uma alegria recebê-lo aqui no programa Segurança da Transação. Sem dúvida retornará. E eu quero te passar a palavra, então, para as suas considerações finais, tá? Bom, a segurança jurídica é uma preocupação nossa, não tem como, do cartório. Muitas vezes a gente até se interfere nas negociações junto com o corretor, preocupado com os clientes, uma visão que é do cartório, a visão do advogado e do corretor, cada uma tem uma ali, né? Então, a função mesmo do tabelião a gente acaba se envolvendo na negociação de uma forma em que a gente tem que olhar a segurança jurídica. Por exemplo, Sim. Eu já tive corretor que olhou para mim e falou assim, mas você é o corretor? Porque você está envolvendo tanto. Eu falei, olha, meu amigo, eu percebi que você não tirou certidões, eu percebi que o negócio, o preço não está claro, a forma de pagamento, eu preciso saber dos detalhes para a gente colocar na escritura pública e eu estou cuidando do seu comprador, do seu vendedor. Agora, você quer fazer de qualquer jeito? A lei também me autoriza a fazer escritura de qualquer jeito. Mas aí, as responsabilidades depois de quem serão? Então, esse tipo de programa que você está fazendo, esse tipo de abordagem é muito importante para o Brasil como um todo, para a nossa visibilidade, para a nossa melhora da atuação do governo, estado, município, e aí junto vem corretor, advogado, cartorário, essa interação. Então, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição quantas vezes você quiser para esse tipo de trabalho, para essa informação, essa ajuda dos corretores. Todos os meus treinamentos têm esse viés, os que eu faço com você, aliás, estou com saudade de fazer mais, os que eu faço sozinho, porque também ou é com você ou na maioria é sozinho. São treinamentos que estão voltados para estar no meio dos corredores, para eu olhar como eles estão olhando, eu saber a necessidade deles, e mais do que isso, ajudar e não perder venda. Porque no final das contas, os corretores vivem na venda e compra, então temos que respeitar esse final, né? Então, muito obrigado, não sem mais delongas, que eu sou seu fã e me coloco à disposição. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Sem dúvida, retornaremos com outros temas importantes aqui do direito imobiliário. Pessoal, chegamos ao final. Agradeço mais uma vez a diretoria do Cresce, em nome do presidente José Augusto Viana Neto, e também agradeço você, motivo pelo qual criamos este programa, que nos enche de muita satisfação. Até a próxima e não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco. Um abraço. Até logo.